Gostei demais do Pablo Maia conseguir jogar 90 minutos. Acho que o Pablo Maia cansou em muitos momentos. Então, em muitos botes já na parte final, com o campo pesado, com a grama molhada. Isso, claro, influencia no desempenho final, no toque de bola, na marcação, na consistência da equipe. O Corinthians tentou de todas as formas, o São Paulo não perdeu sua consistência, marcou muito firme. O Alan Franco, um monstro. O Arboleda foi muito firme. A gente tem uma dupla de zaga muito sólida, muito confiável. A gente sabe que em alguns momentos eles não vão ter atitudes ou atuações tão exuberantes, mas esses caras em jogos decisivos, em jogos grandes, em jogos de clássico, o São Paulo pode até oscilar, mas o São Paulo vem mostrando uma consistência muito grande em jogos decisivos. Quando os caras se propõem a jogar, os caras jogam. Abaixo me parece, o Luciano me pareceu um pouco fora do tom ontem, apesar de conseguir fazer, por exemplo, dar assistência, mas errou passes fáceis. Ontem não estava num dos melhores jogos dele, e o Caleri precisa se resolver com as redes, que são as grandes questões. Mas o Caleri fez um papel muito importante em prender a marcação, em travar o jogo, mesmo com a arbitragem medonha, horrorosa, que era para ter sido pênalti no lance do Ferreirinha, que para mim foi pênalti. Era, em muitos lances ele não dava falta no setor de ataque. É uma arbitragem tenebrosa, a gente já sabia disso, eu já tinha falado até nos vídeos anteriores. Eu não desgosto do Igor Vinícius e um monte de coisa. E falando nisso, o Cedric tá aí na iminência de ser anunciado. São Paulo deve ser, a contratação do Cedric deve ser anunciada essa semana, tá? Só para aproveitar o embalo da troca de ideia, das informações com vocês, o Cedric deve ser anunciado essa semana. E a gente percebe que o Igor Vinícius, como a própria Cátia falou ontem na análise, muito bem feita, inclusive, que ela coloca bastante emoção nas coisas e dá uma visão bem direta das coisas que ela enxerga, mesmo que a gente não concorde, e ninguém é obrigado a concordar com tudo, ela faz uma análise bem clara das coisas que são visíveis. E esse ponto do Igor Vinícius que ela pegou e falou ontem foi cirúrgico, foi clínico. Porque realmente o Igor Vinícius, quando você percebe a diferença que um Enzo Dias faz, comparativamente do que a gente tinha com o Wellington, que era só um jogador esforçado, e aí você percebe que o Enzo, ele além de esforçado, ele apresenta requisitos defensivos e ofensivos melhores. O cara estava morto em campo ontem e ele continuou ganhando duelos, ele continuou incomodando, ele dominou o lado esquerdo, mesmo a gente não tendo pontas. O Corinthians vinha dobrando a marcação por ali, e o São Paulo, obviamente, porque tinha o Oscar, tinha o Lucas, tinha o Luciano e Caleri, abre um pouco, e o futebol faz disso, abre a questão da trocação. O Enzo conseguiu se sustentar muito fortemente por ali. Tanto que quando eles começaram a botar para cair mais pelo lado direito, o Zubeldia, percebendo que o Igor não seria suficiente para isso, ele acabou colocando o Ferrarese e acabou reforçando aquele lado, puxando sempre o Alisson para fazer uma cobertura. Por quê? Para não deixar esse nível de exposição.